Paz do Senhor, meus queridos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos aqui morrendo de saudade de estarmos juntos, de estarmos em união, de estarmos compartilhando a palavra de Deus com vocês. Mas é um período que nós temos que viver, que passar, né? Um período de transição. A história está cheia desses momentos de transições. Mas o importante é nós estarmos sempre unidos, sempre juntos. E como a palavra do apóstolo que ministrou no domingo falava exatamente sobre unidade, eu também aqui quero compartilhar com vocês, falar com vocês sobre essa questão de unidade, unidade com o casal, né? E é uma palavra que Deus colocou no coração do apóstolo e é uma confirmação para mim também, porque eu não tinha conversado com o apóstolo, eu não sabia o que ele falaria, mas está de acordo com o que nós vamos tratar hoje. E eu fico feliz por isso, porque Deus é um Deus de unidade e Ele trabalha com unidade. E quando não há unidade, não tem como Ele trabalhar. E a gente tem visto nesses dias que a falta de unidade leva a uma discordância. E essa discordância leva a cada um pensar uma coisa e divide situações, e divide pessoas, e divide grupos. E o que nós não precisamos nesse momento é divisão de grupos. Mas antes de começarmos efetivamente a tratarmos desse assunto, e eu quero fazer aqui como um bate-papo mesmo, para nós trocarmos uma ideia, levarmos um pensamento único. Eu queria estar orando com vocês. Então eu queria que vocês, aí onde você estiver, você parasse um pouquinho, e que nós possamos elevar os nossos pensamentos a Deus. Amém? Pai, eu me coloco diante da Tua presença, Senhor. Primeiramente para Te agradecer, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Te agradecer porque o Senhor tem cuidado das nossas necessidades e o Senhor tem cuidado de nós. Que neste momento, Senhor, que nós estamos passando, não só no nosso país, mas no mundo, que nós não venhamos, ó Pai, a ter no nosso meio perdas de emprego, pessoas doentes, e que se por um acaso elas passarem, tiverem que ir para o hospital, seja para falar da Tua palavra, que o Senhor venha usar, Senhor, cada um de nós, conforme a Tua vontade, conforme o Teu querer. Que a Tua paz, o Teu amor e as Tuas misericórdias estejam sobre nossas casas, sobre nossos familiares, Pai. Eu Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito e Te peço, cuida de cada um de nós, ó Pai. No nome de Jesus, amém. Glória a Deus. E nós estamos felizes também, porque nós vemos as misericórdias de Deus sendo manifestadas em nossas vidas. Porque praga alguma tem chegado até a nossa casa. E o Senhor tem nos sustentado, guardado os nossos filhos, guardado os nossos bens, guardado as nossas vidas. E é isso que nos alegra. E eu estava pensando como essas situações, como essa situação, na verdade, nos afeta. E como que afeta o mundo? Eu acredito que o mundo passará por grandes transformações. Eu acredito que o mundo estará vivenciando um divisor de águas, onde muitas coisas mudarão, os relacionamentos interpessoais, os relacionamentos profissionais, e eu acredito que até o relacionamento das pessoas com a igreja. Muitas pessoas se chegarão a Deus, e nós precisamos estar atentos para anunciar a volta de Jesus, para preparar o caminho do Senhor. Amém? Só que para que isso aconteça, eu e você precisamos estar em harmonia, precisamos estar em unidade nos nossos lares. E é interessante que o princípio de viver em unidade
é algo que não apenas produzirá maior realização emocional no relacionamento, como também liberará sobre o casal as bênçãos de Deus. E se você parar para pensar, a palavra unidade eu fui buscar no dicionário e ela diz o seguinte: é a qualidade de ser um ou único, de não poder ser dividido. A palavra de Deus diz que quando nós nos casamos, nós nos tornamos uma só carne. Então, eu fiquei pensando, né? Será que há 1 ou 2 meses atrás, se alguém falasse para você que você precisaria estar em quarentena e você pode escolher alguém para estar, será que você escolheria o seu marido, a sua esposa, os seus filhos, para ficar 24 horas por dia durante 40 dias, ou talvez até mais, a gente não sabe? Será que eles seriam a sua primeira opção? E é interessante que de todos os lugares do mundo que a gente vê, o lugar mais seguro para estar é dentro da sua casa. Olha que interessante. E aqui em casa a gente tem agido, né, de uma maneira que a gente tem colocado a nossa casa como um lugar seguro, como um porto seguro, realmente. Independente das coisas que estão acontecendo aí fora, aqui dentro de casa é um lugar de paz. É um lugar onde a guerra está acontecendo lá, sabe? Toda ansiedade, que eu confesso que eu tive ansiedade. Teve um momento aí que eu quase dei uma surtada na empresa. Porque a gente fica preocupado e não adianta falar que não fica, a gente fica. A gente vê aí, né, na internet, né, todo mundo postando aquela coisa, um fazendo exercício, outro isso, outro aquilo, outro aquilo. Eu confesso que eu surtei. Eu acho que alguns de vocês também devem ter surtado. Mas quando nós oramos e entregamos na mão de Deus, nós sabemos em quem nós confiamos. E Ele nos traz paz, Ele nos traz tranquilidade. Então quando nós desviamos um pouquinho, a ansiedade vem, a angústia vem, mas nós entregamos as nossas ansiedades nas mãos de Deus, aos pés de Jesus. Então aqui em casa a gente age como se nada tivesse acontecendo. A gente assiste filme, a gente assiste séries, a gente brinca, a gente estuda, porque as coisas não podem parar, a gente canta louvores, a gente ouve música. Outro dia eu coloquei até a caixa aqui na janela e coloquei um som bem alto, porque o Evangelho de Deus precisa ser propagado em todos os lugares e a adoração tem que estar em todos os lugares. E aí eu coloquei bem alto aí. E aí todo mundo ficou olhando e tal. E eu sei que Deus moveu corações. Porque teve pessoas que colocaram as cadeirinhas do lado de fora e ficaram ouvindo a música. Então a gente não sabe o que acontece no mundo espiritual, mas as nossas atitudes, elas são importantes. Então nós precisamos agir, aproveitar este momento para pregar a palavra de Deus. Mas nós precisamos antes cuidar da nossa família. O nosso culto é vivendo em família. E é engraçado que hoje o que nós temos feito é viver em família. 24 horas. Que bênção, que glória. Que esplêndido. E esse é o momento também de você parar, pensar e refletir nas coisas que estão acontecendo na sua casa, nas coisas que estão acontecendo no seu lar. É hora de consertar situações que não eram consertadas porque nós sempre dizíamos: eu não tenho tempo para isso, eu preciso trabalhar, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Agora é o momento de parar e consertar a casa. É um momento de mulher expor aquilo que a machucou.
de marido aquilo que não concorda, de filhos compreenderem os pais, de pais compreenderem os filhos. Este é o momento. Esse é o momento de retornarmos para a igreja primitiva, onde os cultos eram feitos nos lares, onde o cabeça da casa ensina a palavra de Deus aos filhos. Ele não espera que outra pessoa, somente aos sábados ou domingos, ensine para os seus filhos. Ele mostra a necessidade, a importância de orar, ele mostra a importância de adorar, ele mostra a importância de ler a palavra, de estar em unidade. Então a gente vê que, eu quase derrubei aqui a câmera, mas a gente vê que a falta de unidade, principalmente no nosso país, tem trazido conflitos. E eu não quero que isso aconteça dentro da nossa casa. Por isso, a palavra de Deus, ela traz alguns exemplos de que o que a unidade é capaz de fazer e o que a falta da unidade traz como prejuízo. E a primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês está em Mateus 18, 19 e 20. Se vocês puderem abrir e marcarem, grifarem aí na sua Bíblia. Diz assim: ainda vos digo mais, se 2 de vocês na terra concordarem acerca de qualquer coisa que pedirem, isto lhes será feito por meu Pai, que estás no céu. Pois onde se acham 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Eu não sei vocês, mas na minha conta, para ser um casal precisa de 2, pelo menos. Para ser um casal, no mínimo 2, né? Casal tem que ser exatamente 2, né? Ambos os 2. Mas todo casal se enquadra nessa palavra. E aí, se você tem filho, então já agregou mais um. Então precisa haver a concordância. Porque aonde há concordância, se 2 ou 3 concordarem na terra, Deus concordará no céu. Paremos e pensemos. O que nós estamos fazendo com a nossa vida, com a nossa família? O porquê que nós não agimos mais em unidade com os nossos parceiros, as nossas parceiras? Aonde foi que nós nos perdemos? Aqui ele traz um exemplo de unidade, de concordar, mas também esse exemplo pode nos remeter ao seguinte pensamento: se não houver a unidade, se não houver a concordância, Deus não concordará. É algo que precisamos pensar. Será que as coisas que estamos pedindo não estão acontecendo porque não há unidade na nossa casa? Será que é porque não há unidade com o nosso marido, com a nossa esposa, com os nossos filhos? Será que nós não estamos alinhados com aquilo que Deus quer e com aquilo que nós estamos colocando diante do altar? É aquele exemplo que o apóstolo dá. O marido está pedindo um carro para Deus e a mulher está pedindo uma casa própria. Precisa haver concordância. Precisa haver um alinhamento nos desejos. E a palavra de Deus também, ela traz para a gente um pensamento, até de tratamento, de convívio. Ela fala especificamente do tratamento do homem com a mulher, mas nós também podemos levar este versículo, esta palavra, para o oposto também, no tratamento da mulher para com o marido. Porque é aquilo que nós falamos.
Nós somos muito simpáticos, nós somos muito amorosos com os que são de fora, mas muitas vezes com os da nossa casa, muitas vezes com a nossa esposa, com o nosso marido, nós não somos, com os nossos filhos. Às vezes dentro da igreja, alguém pede para fazer alguma coisa e a pessoa faz de bom grado, e às vezes a esposa, ainda dentro da igreja, fala alguma coisa, ou o marido, e já sai de lá da igreja brigado. Então, o que a gente está fazendo? A gente precisa parar, pensar um pouco. E este é o momento que nós temos de refletirmos as nossas atitudes. E a palavra de Deus diz o seguinte em 1 Pedro 3,7. Abram aí para mim, por favor. E ele diz assim: igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil, e sendo elas herdeiras convosco da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Se você não quer ter as suas orações impedidas, procure não tratar mal a sua mulher. E como eu falei, o inverso também é verdadeiro. Eu sei, Kleber, você não conhece a minha mulher, você não conhece o meu marido, você não sabe o que ele é. Eu realmente não sei, mas quem casou foi você, não fui eu. Foi você que escolheu. Né? A gente fala, a menos que você tenha sido forçado a casar, você casou porque amava, porque ardeu uma paixão em seu coração, porque ardeu uma necessidade de estar ao lado dessa pessoa, de conviver com ela, de passar o resto da vida com ela. Então você, melhor do que ninguém, conhece a pessoa com quem você casou. E a gente precisa... Eu dei o exemplo da minha mulher quando ficou com a chave. Eu levei ela pro trabalho, ela trabalha longe pra caramba, e ela ficou com a chave. Eu cheguei em casa e não tinha a chave do portão, mas eu mantive a calma. Mesmo a minha carne dizendo, acaba com ela, fala um monte pra ela. Mas não é assim que funciona. É aquilo que eu sempre falo, seja amigo da misericórdia, porque um dia você vai precisar dela. Seja amigo da compaixão, porque você não é perfeito, em algum momento você vai precisar dela. Então a gente precisa estar alinhado, estar em unidade como casal, para que possamos ver as bênçãos de Deus agindo sobre nós. E se você ainda não está convencido da importância da unidade, o que a Bíblia diz sobre estar em unidade, eu quero te levar a pensar e a refletir em um texto, em uma história. Todos aqui conhecem a história da Torre de Babel, não é verdade? Mas eu não quero simplesmente falar para vocês, contar a história da Torre de Babel, ou explicar o significado, o porquê, mas eu quero trazer à luz algumas coisas que eu acho que cabe aqui no que nós estamos falando. Em Gênesis 11, 6 e 7, diz assim: eis que o povo era um, fala comigo, um, e todos têm uma só língua. E isto é o que começam a fazer. Agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que
para que não entendam um a língua do outro. Pegou? Quando falamos a mesma língua, nós conseguimos fazer coisas que vão além dos nossos limites. Porque primeiro, estamos em unidade. E segundo, Deus age no meio da unidade. Quando há concordância no nosso meio, Deus age. Então aqui, o versículo 6, eis que o povo é um e todos têm uma só língua. Você tem tido uma só língua com o seu cônjuge? Você tem agido de forma alinhada? Vocês. Deus não age em um ambiente de desarmonia e discordância. Não tem como Deus agir. A gente precisa estar em unidade. Só assim nós conseguiremos avançar. E é interessante que quando dois se unem, o efeito não é a soma. 1 mais 1, 2. Se nós somos 2, então eu mais 1, ela mais 1, 2, 4. Não, o efeito não é de soma, é de multiplicação. Moisés cantou acerca do exército de Israel. Isso está em Deuteronômio 32:30. Um deles faria fugir a 1000 de seus inimigos. Então, por coerência, se um faria 1000 fugir, 2 fariam 2000. Não é isso? Mas na palavra de Deus ele diz o contrário. Um deles faria fugir a 1000 de seus inimigos, mas 2 deles faria fugir 10.000. Quando nós estamos alinhados à multiplicação e não soma, Deus age de maneira no impossível. O que eu quero que nós tenhamos na nossa mente é exatamente isso. Seja um com o seu marido. Seja um com a sua esposa. Que o seu lar seja um lar abençoado. Que seus filhos sejam bênçãos. Que seus filhos sejam como flecha nas mãos do arqueiro. Que eles possam ir além. Mas para que eles possam ir além, eles precisam ter uma base. Para que o lar dos seus filhos seja um lar abençoado, o seu lar precisa ser abençoado. Porque nós, seres humanos, nós somos ensinados pelo exemplo. Nós somos ensinados por aquilo que nós vemos, não pelo que nós simplesmente ouvimos. Não adianta eu falar para não fazer se eu faço. Não adianta eu falar para fazer se eu não faço. Alinhe os seus pensamentos com Deus, você, homem, como sacerdote, para que esses pensamentos sejam alinhados com os pensamentos da sua família. E assim possamos produzir uma família saudável. E como eu falo, uma família saudável produz uma igreja saudável. Uma igreja saudável produz um bairro, um estado, um país saudável. Esse período, talvez as pessoas que estejam convivendo com os seus parceiros, que estejam trancados em casa, eu ouvi que na China o número de divórcios depois dessa quarentena aumentou significativamente.
E aí a gente pode olhar por dois pontos de vista. Aumentou porque já era algo esperado, no sentido de, como houve a quarentena, muitas pessoas não conseguiram se divorciar. E aí acumulou se haviam 2 divórcios por dia, multiplicando, né? Nesse período deu X. Ou simplesmente aumentou porque as pessoas passaram a conviver e aí descobriram quem realmente são os seus parceiros. É algo para se pensar. Mas o que eu quero para vocês é que, após esse período, a gente veja sorrisos no rosto, a gente veja sorriso nos olhos. As pessoas dizem que os olhos são a janela da alma. Que nós venhamos a ter famílias estruturadas e alinhadas com a palavra de Deus. Porque nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. É o que diz a palavra de Deus. E para que isso aconteça, nós precisamos estar alinhados, para que os nossos filhos profetizem, para que os nossos filhos sejam usados, para que nós sejamos usados. Nós precisamos estar em unidade. A história nos conta, nos mostra que o período em que mais a igreja foi perseguida foi o momento que a igreja cresceu. Graças a Deus nós não estamos sendo perseguidos. Mas é um momento interessante onde nós precisamos voltar para nós, voltarmos para Deus. Revermos aquilo que tem sido prioridade e aquilo que não é prioridade. E eu fiquei pensando que a gente sempre recriminou a questão da tecnologia, a questão do WhatsApp, a questão da internet. E aí eu cheguei a uma conclusão que na verdade não são essas coisas que são ruins, mas a importância que nós damos a ela. O foco que nós damos a ela. Porque hoje que nós estamos afastados, que o nosso afastamento demonstra um ato de amor, o que nós usamos hoje é a tecnologia, é o WhatsApp. E a gente entra naquele pensamento, o que diferencia o remédio do veneno é a dosagem. Essa ferramenta, hoje eu vejo todo mundo, surgindo vários youtubers, é live daqui, é live de lá, pessoas se ajudando, e isso é uma bênção. E nós, quando eu disse da questão da transformação, talvez essa também seja uma transformação, onde nós, como corpo de Cristo, vamos entender que esta ferramenta é uma ferramenta de divulgação. Mude as suas prioridades. Eu ouvi uma frase há um tempo atrás que dizia: nenhum sucesso profissional compensa a perda da minha família. Nada disso compensa. Alinhemos os nossos pensamentos. Que possamos viver em unidade. É o que eu peço e desejo a vocês. Vivam em unidade. Alinhem os seus pensamentos. Resolvam suas situações e sejam abençoados. Eu agradeço vocês por estarem aqui e quero orar com vocês mais uma vez. Pai, esta palavra foi lançada
E que teu Espírito Santo venha arder nos corações de cada pessoa que está assistindo. Talvez eu não consiga imaginar até onde esta palavra vai chegar. Mas aonde chegar, Senhor, que seja um divisor de águas. Que os teus servos, que os nossos amigos em Cristo, nossos irmãos em Cristo, entreguem os seus corações a Ti. E que venha sobre eles a unidade. E que quando eles alinharem os seus pensamentos com a sua esposa, com o seu marido, com os seus filhos, que eles vejam a transformação, que eles vejam a manifestação do Teu Espírito Santo. Por isso, Deus, eu oro para que a Tua bênção alcance a cada um, Pai. Que a Tua bênção venha entrar em cada lar, entrar em cada coração. E que o Senhor venha transformar a cada um. E que sejamos um contigo, Pai. Que sejamos um com os nossos maridos, com as nossas esposas. Que como o Senhor nos ensinou, o Senhor é um com o Pai. Que nós possamos seguir esse exemplo, Senhor. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Meus queridos, eu quero agradecer a vocês que estiveram aqui. E eu oro para que Deus continue abençoando a vida de vocês. Peço também que vocês sigam as orientações, né? Permaneçam em casa, continue orando pelas nossas autoridades, presidente, governadores, prefeitos, para que eles tenham sabedoria, para que eles tenham um discernimento do que deve ser feito. Então, eu desejo vocês um ótimo final de semana, um excelente mês, e nós estamos por aqui, precisando da nossa ajuda como servos de Deus, como Igreja de Cristo, né? Os canais da igreja estão abertos e nós também estamos à disposição. Sejam abençoados no nome de Jesus. Fiquem com Deus.